A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu estou bem, graças a Deus. Eu estou com saúde, vida. E hoje está um dia chuvoso, fresco, graças a Deus. E para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu me chamo Franciele. Sejam todos bem-vindos, mas podem me chamar de Fran. Meus irmãos, hoje eu quero estar falando com vocês. Eu estava pedindo direção de Deus, o que eu deveria estar trazendo para o canal. Porque, meus irmãos, sem Deus eu não posso nada. Eu posso todas as coisas em Deus, e sem Deus eu não posso nada. Então, hoje, meus irmãos, o que Deus ele trouxe ao meu coração é sobre decisões, atitude, mudanças de vida. E Deus ele começou a testificar, sabe, meus irmãos, essas coisas dentro de mim. Então, hoje eu quero estar falando com vocês um pouco disso. A palavra do Senhor nos diz no livro de Jonas que Deus, ele disse a Jonas que ele fosse a Nínive. A Nínive para poder pregar aquele povo, dizer que Deus ele estava requerendo mudança, conserto com aquele povo, porque o pecado, sabe, meus irmãos, daquele povo estava fedendo, porque é desta maneira, meus irmãos, que o pecado ele chega diante de Deus. E o pecado daquele povo estava insuportável. Havia sangue, muito sangue na mão daquele povo. Aquele povo era maligno, prostituição. E Deus ele disse a Jonas que fosse a Nínive pregar contra aquele povo. E Jonas, meus irmãos, Jonas tinha em seu coração que Deus iria mudar o seu conceito, os seus pensamentos, porque mais adiante está escrito que Jonas ele se entristeceu porque diz ele que ele estava fugindo porque ele sabia que Deus não iria destruir aquele povo. Então, meus irmãos, Jonas, por suas decisões, ele decidiu fugir da presença de Deus. Mas para onde, meus irmãos? Para onde o ser humano ele conseguiria se esconder ou fugir da presença de Deus? Ele fugiu, meus irmãos. Ele pegou um navio e fugiu. Mas para onde, meus irmãos? Jonas, ou eu, ou você, nós formos lá, a presença de Deus, os olhos de Deus também vai estar. Então, por causa da desobediência de Jonas, Deus permitiu ele ter uma experiência que até no Novo Testamento, quando aquele povo pediu a Jesus um sinal, ele diz que não haveria um sinal, apenas o de Jonas. Jesus ele citou o nome de Jonas no Novo Testamento para vocês terem uma ideia de quão tão, sabe, terrível foi essa experiência que Jonas teve com aquele peixe, porque Jonas foi levado à profundeza do abismo, engolido por um grande peixe. Eu não tenho, meus irmãos, conhecimento de qual peixe é esse que Deus usou para poder engolir Jonas. Porque nós, meus irmãos, somos pequenos diante da grandeza de Deus, nós não conseguimos imaginar. Então eu não posso dizer para vocês que peixe que engoliu Jonas, porque eu não sei, a palavra não revela. Só sei que Deus, o que Ele manda, até a natureza obedece. A palavra do Senhor nos diz que quando aquele povo ele se rebelou contra Moisés, contra Arão no deserto, Deus ele mandou que a terra engolisse. A terra abriu a sua boca e engoliu aquele povo rebelde e a sua família. Deus, meus irmãos, ele tem o poder sobre os céus e a terra. Ele dá ordem à tempestade, às águas, o mar, a natureza. Tudo está sobre o domínio de Deus. Então, meus irmãos, a experiência de Jonas, ela foi citada por Jesus no Novo Testamento. Perceba, meus irmãos, que Jonas
quando Deus permitiu que ele passasse 3 dias no ventre daquele grande peixe, ele se arrependeu, meus irmãos. Ele tomou uma decisão, porque ali, meus irmãos, eu e você, apesar de nós sermos pequenos diante de nós não conseguimos, sabe, meus irmãos, raciocinar, porque no fundo do oceano não tem oxigênio, que dirá no ventre de um grande peixe. E Deus, meus irmãos, para mostrar para mim e para você o tamanho, o seu imenso poder, que ele faz da maneira que ele achar que é certo. E Jonas, meus irmãos, a partir do momento que ele tomou uma decisão de se arrepender dos seus maus caminhos, de pedir misericórdia a Deus, Deus ele ouviu Jonas. Ouviu Jonas da profundeza de um abismo. E Deus deu ordem ao peixe que vomitasse Jonas. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jonas, como a cidade de Nínive era uma cidade grande, que demoraria 3 dias a caminhar para passar por toda aquela cidade. Então a palavra do Senhor nos diz no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 4, e diz assim: e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Perceba, meus irmãos, que não foi muitas coisas que Jonas diz para que o temor viesse ao coração de um povo tão carnal, tão perverso, tão pecador. Um povo, meus irmãos, com tão pouco conhecimento. Às vezes, ele já sabia, já tinha ouvido falar de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que tinha feito tantas coisas no deserto. Mas, como eles eram muito pecadores, afundados, sabe, meus irmãos, na podridão, na idolatria, eles já tinham os deuses pagãos deles. Eles não estavam preocupados com o Deus de Israel, apesar, eu tenho certeza disso, que eles já tinham conhecimento de quem era Deus. E perceba que eles, por mais que perverso que fosse aquele povo, através de um simples enviado de Deus, eles sentiram temor no coração deles. E hoje, meus irmãos, hoje é tão fácil, sabe? As pessoas ouvirem a palavra de Deus, porque tem redes sociais, tem a própria Bíblia, que é a voz de Deus, dentro de muitos lares, mas estão fechadas, porque as redes sociais tomam muito tempo. E as pessoas não estão mais dispostas a tomar uma atitude de abandonar as redes e pegar a palavra de Deus para se alimentar. Porque, meus irmãos, a Bíblia ela é tipo uma bússola, é um manual do cristão. Aqui, Deus ele vai estar falando diretamente, ele está falando diretamente com você. Por aqui você vai conseguir chegar na vida eterna. Jesus Cristo, a Bíblia, meus irmãos, ele é a bússola que vai nos conduzir à eternidade com Deus, com Cristo. Mas o ser humano, ele não está disposto. Deus ele tem usado, meus irmãos, vários vasos de nações, línguas, sabe? De vários lugares. Deus ele tem levantado os remanescentes, as pessoas para pregar o evangelho. E Deus está dizendo para você aí que vai estar assistindo esse vídeo, se arrependa. Toma uma atitude hoje. Você precisa, tudo na sua vida, você tem que tomar uma atitude, tomar uma decisão de mudar de vida, de se arrepender dos seus maus caminhos, das podridão deste mundo, da mentira, da lascívia, da prostituição, do adultério, da fornicação, da prostituição, da bebedice, da glutonarias, tantas coisas, meus irmãos, que para você receber de Deus tudo que ele tem preparado, vai depender de você, uma mudança de vida, uma atitude.
uma atitude. Não tem como, meus irmãos, o Espírito Santo habitar numa casa suja. Ele não fica, meus irmãos, aonde tem pecado. Aonde você vai escondendo, sabe, varrendo para debaixo dos tapetes, o pecado, ele não fica. Ele é santo. E os que se aproximam de Deus têm que buscar santidade, se esforçar. Olha, meus irmãos, hoje tem templos o gosto do freguês, assim como mercados, lojas e farmácias têm por gosto do freguês. E do mesmo jeito, meus irmãos, é os templos. E Deus, ele não tá no meio disso não, meus irmãos. O lugar em que Deus habita é onde ele é respeitado, onde as pessoas estão dispostas a obedecer a palavra, a se santificar, a cobrir as suas vergonhas. Não vive mudando a imagem de Deus e semelhança, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, de Cristo. Ele nos fez imagem dele. E esses lugares, meus irmãos, que fala dele, mas não vive por causa dele, ele não está lá. Pode falar até papagaio fala. Ó, se fala no meu nome, mas não me ama, não obedece, porque a palavra do Senhor nos diz, no livro de João, aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Deus, ele quer que você obedeça, que você abandone, toma uma atitude hoje. Muda de vida, abandona essas práticas que entristecem a Deus. Muitas das vezes, meus irmãos, as pessoas batem no peito que conhecem a palavra. Eu já li quantas vezes, mas Deus, ele não está se importando se você leu. Isso é bom, você ter conhecimento, porque ele pode te libertar, mas você precisa dar lugar para Deus, ele te libertar. Porque para vocês terem ideia, meus irmãos, de como está terrível, hoje tem templos que aceita mulher com mulher, homem com homem. Deus não está nesses lugares não, meus irmãos. A Bíblia diz, esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. E hoje eu quero dizer para você, a palavra do Senhor nos diz, aonde estiver o seu tesouro, ali estará seu coração. Se você está com seu coração nas coisas aqui da terra, você está tão preocupada com as coisas do mundo, sabe? Eu não vou abandonar a prostituição, a bebedice, a mentira, sabe? Eu moro com a pessoa, mas eu não vou me casar com ela. Eu troco de marido, esse não tá dando certo. Eu vou mexer aqui no meu nariz, eu vou colocar silicone. Deus não tá nisso não, meus irmãos. Isso é coisa do mundo. Deus, ele fica tão enojado porque ele já te fez perfeito. Deus, ele nos fez perfeito, imagem e semelhança dele. E esses lugares, meus irmãos, que não prega contra o pecado, Deus não está lá. Muitas pessoas, meus irmãos, hoje estão vivendo, sabe, tão relaxadamente, sabe, vamos ao culto hoje, cultuar a Deus. E depois, quando chega em casa, liga ali a televisão ou pega o celular, vai ver pornografia, filme de terror, novela, fofoca. Meus irmãos, uma pessoa que é nascida da água, do Espírito, o Espírito Santo está dentro dela. Ele jamais, a palavra do Senhor vai nos dizer, não coloqueis coisas mas diante dos seus olhos, tudo que você vê, meus irmãos, Deus, ele também está vendo, Deus, ele está contemplando, porque a palavra do Senhor nos diz que tem o anjo acampado ao nosso redor e ele está ele está anotando. Ele está anotando o que você está fazendo, o que você está vendo, o que você está pensando, o que você está planejando, os seus sonhos, seus projetos. Ele sabe tudo, Deus sabe tudo. Então, hoje eu quero dizer para você, se arrependa, meus irmãos. Muda de vida. Se você decidiu entregar a sua vida a Jesus, procure, meus irmãos, um lugar onde prega a palavra de Deus e viva. As pessoas tenham temor, onde você sente a presença do Espírito Santo, onde as pessoas guardam o seu corpo, buscam santidade, sabe? Como eu sou uma nova criatura
Eis que tudo se fez novo, nova criatura é. Eu vim lá do mundo. Lá do mundo eu usava batom, pintava minhas unhas, cortava meu cabelo, fazia rena, fazia isso, fazia aquilo, fazia, sabe? Pintava e bordava. E agora que eu aceitei Jesus, eu vou continuar da mesma maneira? Não, meus irmãos. O caminho largo é o que conduz à perdição. O caminho estreito é quando você aceita Jesus e vai deixar essas bagagens para trás. O caminho estreito é o mais árduo, mas é o que conduz à vida eterna. E hoje você que vai estar aí, ó, se você não tem uma Bíblia, é tão fácil você conseguir uma. É tão fácil você ouvir a palavra de Deus. Deus, ele tem levantado tantas pessoas para pegar a palavra, sabe? De todo lugar do mundo tem um cristão falando de Jesus, pregando a palavra, mas as pessoas não dão crédito. Por causa desses lugares que tem pessoas que não são convertidas, que fica dando mau testemunho. Aí as outras pessoas falam, se for para mim ser crente desse jeito, eu não quero, mas hoje eu quero dizer para você. Se você é uma dessas pessoas que está dando mau testemunho, que está, sabe, envergonhando o evangelho de Cristo, fazendo, sabe, com que essas pessoas venham tropeçar, eu quero dizer para você que se arrependa, que peça perdão a Deus e mude de vida. Comece a dar um bom testemunho, porque a Bíblia diz, meus irmãos, que os escândalos, seria necessário para que os verdadeiros aparecessem. Mas ai dessas pessoas, meus irmãos, por quem fazer um pequenininho tropeçar. A Bíblia nos diz que era mais fácil ele amarrar uma corda e uma pedra de moinho e se lançar no mar. Porque vai ter mais castigo para essas pessoas que vivem fazendo, escandalizando o evangelho de Cristo, do que para aquele povo de Sodoma e Gomorra. Vai haver mais castigo para essas pessoas. Então, perceba que o rei, meus irmãos, de Nínive, ele convocou o povo para jejuar, orar. E se você quer, sabe, se arrepender dos seus maus caminhos, não tem força para abandonar, faça assim, ó, como esse rei aqui, ó. Ele decidiu convocar o povo para orar e jejuar e se humilhou diante de Deus. Veste, sabe, humildes, panos de saco, é humildade, sabe, humilhação. Se humilhe, se arrependa, busque, clame ao Espírito Santo que te ajuda. Ele está aqui na terra para te ajudar, sabe? Abandonar o pecado, as velhas práticas, a podridão, sabe, meus irmãos? Se você é uma pessoa que mora com outra pessoa e não é casado, se você tem vontade de se casar, busque a Deus, clame a Deus, ele vai fazer com seu esposo, se case com você. Que Deus, ele entra na sua casa e faz toda a diferença. Mas não aceita viver, sabe, meus irmãos, na prostituição. Porque a Bíblia nos diz que é melhor casar do que viver, sabe, apaziguado com outra pessoa. Sabe, meus irmãos, você vai estar dando legalidade para demônios. Então, esse rei aqui, meus irmãos, através da atitude dele de convocar o povo ao arrependimento e confessar os seus pecados, se arrepender, Deus, ele deu livramento para quantas pessoas? Muitas pessoas, muitas. Então, hoje, meus irmãos, esse rei, através da decisão que ele teve na vida dele de convocar o povo a se arrepender, houve salvação para Nínive. Deus ia abater, ia acabar, destruir, assim como fez com Sodoma. Mas por causa da mudança, por causa da decisão, esse povo aqui, meus irmãos, Deus, ele não destruiu. Então, hoje, eu queria dizer para você, decida hoje. Através de uma decisão sua, Jesus, ele pode levar salvação para sua casa, para sua família, sabe? Para toda a sua família, sabe? Para o seu bairro, através das suas atitudes, mudança de vida. Quantas pessoas pode ser alcançada através do seu testemunho de vida, sua simplicidade? Você dá um bom testemunho, você sabe, você é um exemplo de cristão. Se você, meus irmãos, não tem força, busque em Deus o Espírito Santo,
Ele é um excelente professor, um excelente amigo, o nosso consolador. Eita glória! Jesus é muito bom, meus irmãos. Ele enviou o Consolador e Ele está aqui na terra. O meu amigo o Espírito Santo está aqui na terra. Então, meus irmãos, hoje eu quero dizer para você, tudo na nossa vida é decisão. Então, hoje eu convido você a se decida hoje, tomar uma decisão de, se você está afastado dos caminhos de Jesus, entrega a sua vida a Jesus, confesse os seus pecados, Ele te perdoa por amor dele mesmo, porque Ele te ama, sabe, meus irmãos? Deus, Ele tem um amor tão grande pelas nossas vidas, que Ele decidiu, meus irmãos, entregar o seu primogênito, único filho, para nos dar direito à salvação e vida eterna. Meus irmãos, então essa é a palavra que eu queria estar trazendo para vocês aqui nessa manhã abençoada de chuva, e que Deus continue abençoando vocês, dando muita saúde e vida. E assim, meus irmãos, em que Deus Ele permitir, uma hora dessa eu volto. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus.